Queridos irmãos, amigos, aqui está a palavra do Senhor, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. No versículo 3, alguns pontos importantes que nos mostra e que nos dá razão para este título de nossa mensagem: a ação de graças e súplicas. Ele disse: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós com alegria, pela vossa cooperação a favor do Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Rádio ouvinte, amigo que está conectadinho conosco, aqui está esse trecho maravilhoso, que muito chama a nossa atenção, porque da prisão, Paulo escreve aos irmãos um apelo emocionante e encorajador para serem unidos e constantes. Normalmente, quando uma pessoa está presa, ela fica confusa e não tem palavras como essas que nós encontramos desde o versículo 1 ao versículo 2. Paulo não escreve aos seus amigos em Filipos de uma posição como apóstolo, mas sim de sua posição ao lado deles, em julgo como eles no serviço do Senhor. Suas palavras são para todos os santos em Cristo Jesus em Filipos, frisando a importância deles serem unidos na recepção da mensagem que ele está enviando, mas com ênfase especial, diáconos, bispos, da consagração que ele mostra aqui, cujo trabalho é de ajudar em manter os irmãos unidos e constantes no serviço ao Senhor. Como eu dizia, não há quase que ninguém nessa ênfase como Paulo, que estava preso, mas tinha uma palavra que unia os irmãos, uma palavra consoladora, uma palavra que mantinha os irmãos felizes, constantes, porque essa palavra chama a atenção, porque é uma palavra emocionante, um apelo que Paulo fez. Então ele lhes deseja graça e paz de Deus, onde essas coisas abundam, a unidade e consciência também abundarão. Onde tem amor, onde tem paz, onde tem comunhão. Já do versículo 3 até o versículo 11, nos mostra que Paulo é sempre agradecido por tudo que ele tem recebido do Senhor, e ele vê os irmãos em Filipos como mais uma dádiva de Deus, porque o ajudaram desde o início de seu serviço de evangelização. Ele tem saudades deles na terna misericórdia de Jesus Cristo. Observe o que ele disse do versículo 8. Deus me é testemunho de que tenho saudade de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Mas ao invés de orar pelo próprio desejo de os ver de novo, ele ora pelo crescimento espiritual deles. Glória a Deus. Se eles cresceram em amor, com conhecimento e discernimento, Paulo sabe que terá oportunidade de os ver de novo após esta vida. Ele não sentiu outro desejo, outros talvez egoísta, em querer mostrar que o apóstolo não era o único capaz de ganhar almas. Estavam pregando zelosamente. Paulo não demonstrou o mesmo caráter daqueles com atitudes erradas. Ele não sentiu inveja deles como eles esperavam. Antes, louvou ao Senhor, glória a Deus, porque Cristo estava sendo pregado. O poder da salvação está na palavra. Está em Romanos 1,16, porque o Evangelho é o poder de Deus de salvação para todo aquele que crê. Aqueles que procuram a salvação
vão ouvir a palavra da verdade e a seguir, ao invés de seguir os homens que a ensinam. Aleluia. Versículo 19 ao versículo 26, o apóstolo aqui mostra as bênçãos de viver em Cristo e com Cristo, porque sei que isto me resultará em salvação pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Cristo Jesus, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a ousadia, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Palavras do apóstolo Paulo. Porque para mim, ele disse, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver na carne resultar para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que hei de escolher. De ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Todavia, por causa de vós, julgo mais necessário permanecer na carne, aleluia, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para vosso progresso e gozo na fé, para que o motivo de vos gloriardes cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele mostra essa situação. Paulo é sempre agradecido por tudo que ele tem recebido de nosso Deus, e ele vê os irmãos em Filipe como mais uma dádiva de Deus, porque o ajudaram desde o início de seu serviço de evangelização. Ele tem saudade deles, mas ao invés de orar, como nós falamos, pelo próprio desejo de ver de novo, ele ora para crescimento espiritual deles. Isso é amor, é o crescimento da obra de Deus, amar o trabalho de Deus. Se eles cresceram em amor, com conhecimento e discernimento, Paulo sabe que terá a oportunidade de os ver novamente, pois até após esta vida, que é mais importante que os ver outra vez nesta vida, então o desejo dele é que Deus, o Senhor, seja glorificado pelo crescimento frutífero dos seus irmãos em Filipe. Pregando, Paulo não perdeu nenhuma oportunidade para pregar a Cristo. Mesmo na cadeia, preso, ele estava pregando aos perdidos. Outros também estavam pregando, alguns ficaram animados pelo exemplo de Paulo da prisão e se esforçaram para pregar mais fora ainda da prisão. Outros, talvez, egoístas, em querer mostrar que o apóstolo não era o único capaz de ganhar alma. Estavam pregando, antes ele louvou ao Senhor, porque Cristo estava sendo pregado. Ele exaltava o Senhor, agradecia a Deus pela vida dos irmãos, porque da salvação está na palavra, a salvação é pela fé. E eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê, disse Paulo. Aquele que procura a salvação, com certeza eles vão ouvir a palavra da verdade e a seguir, ao invés de seguir homem. Vivendo em Cristo, Paulo conhece apenas duas opções de viver: como Cristo viveu ou morrer com Cristo. Versículo 21. Quando ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Seria essas palavras a intenção de muitos hoje? Acho que não. Essa é a chave para entender a atitude de Paulo, porque ele vive como Cristo viveu. Aleluia. Ele não se envergonha de estar preso. Sabe que será provado justo no dia do Senhor, assim como foi provado justo pela ressurreição. Uma vez que ele vive como Cristo, sabemos que a morte será para ganhar a recompensa eterna com o Pai. Assim declarou o apóstolo Paulo. Portanto, o desejo sincero de Paulo é que Cristo, o nosso Senhor, seja magnificado no seu coração e que sua vida
encoraja os irmãos em Filipe, assim ele escreve essa carta. Ele preferia morrer agora para estar com Cristo, mas se a decisão fosse dele, ele escolheria ficar para trás para continuar servindo ainda mais na carne aos seus irmãos para o bem-estar maior deles e não para o próprio bem dele, Paulo. Irmãos, amigos, uma palavra ativa que nós temos que orar uns pelos outros. Temos que estar sempre gastando o nosso joelho e a nossa mente, o nosso coração, o nosso tempo na oração pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos e pelos nossos inimigos. É o que está escrito na palavra de Deus. Então, a mente do homem de Deus imita a mente de Cristo. A importância da união é o que está escrito em Filipenses 1:27. Somente portai-vos do modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que permaneceis firme num só espírito, combatendo juntamente com uma só alma pela fé do Evangelho. É o que Paulo diz, Filipenses 1:27. Então, meu irmão, amigo que está na nossa escuta, Filipos era uma colônia do Império Romano. Os cidadãos viviam como romanos, eles respeitando as leis de Roma e pagando imposto a César. Eles gozavam de sua raça, da segurança e dos benefícios de serem cidadãos romanos, ainda que vivessem a uma grande distância de Roma. Através do seu antigo mundo, essas pessoas estavam se esforçando juntas pelo bem comum. Então nós encontramos aqui, semelhantemente, os cristãos filipenses, eram eles uma colônia. Quando Paulo escreveu, vivei de um modo digno, ele estava lhes dizendo para viverem como cidadãos, cidadãos de sua cidade, capital, ou seja, o céu, conforme Filipenses 3:20, a minha cidade está no céu, de onde eu espero o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um cidadão tem que manter um certo perfil, como o resto do mundo saberia que os filipenses eram romanos. Então eles viviam como romanos. Como o mundo saberia que eles eram cidadãos do céu, eles teriam que viver como os santos. Essa é a verdade, é o que identifica. Em uma união, amor e serviço a Deus. O Império Romano era forte, mas ao fim caiu. A unidade da cidade cristã é um reino inabalável, conforme Hebreus 12:28. Então, a mente de Cristo, conforme capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz ainda para os santos filipenses servirem bem uns aos outros, deixando seus próprios desejos pelo bem comum de todos os santos. Eles teriam que aprender a ser desprendidos. Aleluia. Muitos reinos tinham caído por causa do egoísmo e da ganância, mas o reino do céu, aleluia, estava estabelecido no serviço desinteressado aos outros. Jesus Cristo, o próprio Rei, veio como um servo, está escrito no versículo 6-7, e serviu a todos, toda a humanidade, vivendo sem pecado e morrendo na cruz. Aleluia. Você pode humilhar-se e servir. Os homens podem humilhar-se para descer do seu orgulho e servir a outros. A verdade é essa. Realize sua salvação. A salvação é uma dádiva de Deus, mas exige uma resposta por parte dos homens para a receberem. Esta resposta é obediência. Paulo encoraja os irmãos a continuarem obedecendo, justo como tinham feito quando ele estava com eles, no versículo 12. Ele incita a obedecer aquele povo, obedecer a Deus, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Versículo 13, capítulo 1. Irmão, amigo,
quando obedecemos a Deus fielmente, Ele trabalha em nós para a salvação, a obediência jubilosa e unida dos servos de Deus é luz que representa a luz do mundo escuro, onde as pessoas vivem com ira e disputa, servindo só a si mesmo, cada um por si e Deus por todos. É assim que eles falam. Paulo conclui com 3 exemplos de serviços desinteressados, que muitos, na verdade, não querem nem saber. Paulo estava feliz, desde o versículo 17 ao versículo 18, mostrando a sua alegria, dizendo: mas aqueles por contenda anunciam a Cristo, mas sinceramente julgando suscitar aflição nas minhas prisões. Mas que importa? Contanto que, de toda maneira ou de verdade, Cristo seja anunciado, nisto me regozijo, sim, e me regozijarei. Que Paulo, ele conclui com esses 3 exemplos maravilhosos, oferecendo libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, e também buscar o que é o seu próprio, e ainda por causa da obra de Cristo chegou às portas da morte e se dispôs a dar a sua própria vida. Que Deus ajude todos nós a sermos um exemplo e servos desinteressados por esse mundo. Então, meu irmão, qual é a resposta de Deus para aqueles que se humilham? É que ele diz que serão exaltados, porém aqueles que se exaltam serão humilhados. As denominações buscam união nas diversidades doutrinárias, uma tentativa para esquecer as diferenças entre doutrina. Qual é a diferença entre essa união e a que Paulo prega? A diferença é que nós observamos, ele concluiu aqui mostrando, desde o versículo 17 ao versículo 18, que ele estava feliz, dizendo: porque sei que isto me resultará em salvação pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Cristo, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a ousadia, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo pela vida, ou que seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Mas se o viver na carne resultar para mim em fruto, eu não sei então o que hei de escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Todavia, por causa de vós, julgo mais necessário permanecer na carne. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso, gozo na fé, para que o motivo de vos gloriar cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então era alegria, era prazer, é o que ele mostra por causa da obra de Cristo, que ele esteve até a porta da morte. Que Deus, o Senhor, continue olhando para nós, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, fique com essa palavra maravilhosa, glória a Deus, que nós intitulamos Ação de Graças e Súplicas, nesse capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses, onde mostra todo esse amor da prisão. Paulo estava lá pregando aos irmãos, empurrando esses irmãos a andarem mais conscientes, a andarem mais felizes. É emocionante uma coisa dessa, palavras como estas, um homem preso incentivando os outros a pregarem a palavra, coisa que muitos que estão aí com toda liberdade e não têm a menor alegria, não têm o menor prazer de fazer nada para Deus e nem se preocupam em pregar a palavra. E quando vão pregar, é com interesse de tirar 10% para encher os bolsos ou encher os cofres da igreja. É lamentável. Mas vamos em frente, meu prezado rádio ouvinte. Chama a sua atenção, aceite a Cristo de verdade. Confesse o seu nome, pois está escrito na palavra de Deus, a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aceite, abra os seus lábios, vá a um culto, à presença de Deus e procure aceitar a Cristo de verdade.
E assim você terá vida e vida em abundância. Querido Deus e Pai que está no céu, nós te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade que tivemos de estar aqui falando a tua palavra e te peço que assim como Paulo incentivou essas pessoas, o Senhor continue nos encorajando, colocando esse amor, essa determinação em nossos corações, para que a gente também continue incentivando e fazendo a obra a qual o Senhor tem nos mandado. Abençoe a todos que estiveram nos ouvindo, te peço e agradeço por todos, em o nome de Jesus, que vive e reina eternamente. Você que está orando, diga amém e até a próxima, no nome santo de nosso Pai Celestial.